Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Que prazer estar iniciando essa live aqui com vocês hoje. Sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e aqui nesse perfil ajudo você que deseja ser um especialista no tratamento da ansiedade ou da depressão. É um prazer estar começando então essa live aqui com vocês. Sintam-se chegados e bem à vontade aqui. Hoje a gente vai estar falando da importância da autocura, tanto no processo seu como terapeuta que já está trabalhando e precisa ter esse espaço de autocura, tanto esse olhar que você precisa possibilitar para o paciente. Ou seja, o que eu quero trazer aqui hoje é que mais do que a gente curar o paciente, mais do que a gente trazer uma resposta para o paciente, a gente precisa dar um caminho que permita a independência desse paciente, que ele consiga seguir esse caminho sozinho. Bem, e é sobre isso que a gente vai estar falando na live de hoje. Lembrando também que durante essa semana a gente está fazendo o aquecimento da nossa semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou estar ajudando você, vou estar mostrando qual é o caminho para você ser um especialista, né? E poder trabalhar com segurança com os pacientes ansiosos e depressivos. Se você tem interesse nesse tema e se tem interesse em saber mais e participar desse evento gratuito, aproveita que nos links dos nossos perfis e plataformas você consegue se inscrever gratuitamente para participar. Então vamos agora iniciar falando aqui sobre o tema de hoje, né? A importância da autocura. Eu acho que esse tema ele é extremamente pertinente. A uma altura eu negligenciei muito a minha autocura. Eu estava tão obcecada em conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis que eu acabei adoecendo. Eu acho que para quem me conhece já há algum tempo sabe, isso aconteceu no final do ano passado. Exatamente no final do ano, novembro e dezembro, eu passei 2 meses quase sempre internada. E isso aconteceu porque eu negligenciei esse processo que hoje eu vou dividir com vocês. E a importância desse processo, não só para a nossa cura, como também para a cura dos nossos pacientes, tá? Lembrando que eu vou estar falando aqui então para Instagram, YouTube, Facebook e para áreas diferentes, por isso que eu vou estar olhando para os dois lados. Vou só começar bebendo água aqui, me hidratando para a gente poder iniciar. Ok, então o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu vou trazer 3 passos importantes que todo terapeuta tem que ter em conta e que tem que levar a sério no momento de fazer esse processo de autocura. Mas primeiro a gente precisa entender qual é esse conceito de autocura e da onde que ele vem, esse cuidado, esse autocuidado. Eu costumo dizer que Deus ele é tão sábio, tão lindo e tão perfeito, que ele colocou dentro de nós tudo que é necessário para a gente também se autocurar. Tudo que é necessário para a gente ouvir o nosso corpo. O nosso corpo, ele costuma dar sinais para a gente de que ele não está bem. E ele dá várias vezes sinais de alerta. Ele fala para a gente parar, ele fala para a gente abrandar o ritmo, ele fala para a gente que daquele jeito não dá, mas a gente insiste. A gente continua, a gente negligencia muitas vezes. Então é impossível você hoje, terapeuta, querer ser um curador do outro se você não pratica autocura, se você não sabe como curar a si próprio, se você negligencia alguns desses sons, dessas chamadas do seu próprio corpo. É impossível, porque você não vai conseguir respeitar o corpo do outro. E daí a gente vai dar uma dica para o paciente, vai falar para o paciente: olha, eu preciso que você pare pelo menos uma vez por dia para respirar fundo, para repor as suas energias, beba água, se hidrate. A gente fala tudo isso para ele. Quando a gente está vendo, a gente não está fazendo aquilo. A gente não está tendo tempo, a gente não está respirando, a gente está sempre correndo, né, contra tudo e todos. Daí a gente fala assim, pô, eu estou ensinando o meu paciente a andar devagar quando eu estou acelerada. É um caminho contrário. E isso, em algum momento, essa incoerência ela vai bater em você. Então, eu trago aqui para vocês um conceito que ele não é meu. Eu gosto sempre de dar nome quando os conceitos não é meu. Uma vez eu ouvi a Dalila falando sobre isso, né? De curado para curador. Né? Eu senti esse poder de ser curado e me tornar um curador. E para mim fez muito sentido. Então hoje eu quero falar para vocês que esse processo de autocura, ele tem que passar por isso também. Eu preciso constantemente ver o que está acontecendo comigo para que eu consiga transmutar para o outro, ajudar o outro a encontrar o seu caminho. Então hoje eu vou falar 3 passos muito importantes para você seguir o seu caminho, seguir essa jornada de autocura, entender como também implementar a autocura no seu paciente. E esse vai ser o nosso grande objetivo. Então, quando a gente fala de autocura, a gente está falando de equilíbrio emocional, nós estamos falando também de autoconhecimento, estamos a falar de amor próprio, de você conseguir respeitar a sua casa. E é impossível a gente querer respeitar a nossa casa se a gente não consegue se ouvir. Pensa numa casa normal.
onde todo mundo chegou naquela casa e não tem ninguém para dar as regras daquela casa. Você não sabe se você pode andar calçado na casa, você não sabe se você... Tem uns andando descalço, outros andando com calçado, uns estão correndo, outros estão falando baixinho, uns estão tentando assistir televisão enquanto os outros estão cantando música. Não vai funcionar, aquela casa vai ficar louca. Tanto que foi feito um estudo há tempos atrás com adolescentes, rapazes adolescentes, foram colocados numa casa, 17 rapazes adolescentes de regiões distintas e colocaram alguns tipos de comida disponível naquela casa, água e alguma coisa que eles tinham que confeccionar, tinham que fazer, e deixaram a casa lá para eles. Em pouco tempo, pasmem-se, eles destruíram a casa. Eles estavam saltando, eles chegaram já com toda aquela energia de adolescentes, saltando em cima do colchão, saltando para um lado, saltando para o outro, comendo tudo que tinha, não pensaram que iam ter que ficar uma semana lá. Bem, no fim de 3 dias eles estavam querendo, chorando pela mãe, ligando, por favor, me tira daqui, já deu, porque eles não tinham regras, não conseguiam conviver uns com os outros. Fizeram a mesma experiência com adolescentes, meninas, da mesma idade. E olha, pasmem-se, elas conseguiram passar uma semana sem os pais, elas lavaram roupa, elas conseguiram fazer a comida, elas conseguiram se organizar, elas assim, mal chegaram lá e já falaram, você fica ali, você faz isso, vocês fazem aquilo, vocês encontram esse vídeo no YouTube. Mas o que é importante para a gente entender aqui? Existem regras para todo o bom funcionamento de tudo. É necessário ter regras. E o seu corpo ele também precisa de regras. Ele também precisa respeitar o tempo dele em que ele passa acordado e o tempo que ele dorme. O tempo em que ele come, o tempo em que ele faz a digestão daquela comida. Ele precisa respeitar o tempo em que ele está em áreas externas e o tempo em que ele está em áreas internas. Ele precisa respeitar a ambiência que ele está. Porque é a rotina daquele corpo. Então, a gente necessita conseguir se ouvir, respeitar o que os nossos órgãos precisam. Eu sei que o meu pulmão, ele precisa de ar, e se eu tirar o ar, o meu pulmão não vai ter aonde buscar esse ar. Eu sei que o meu rim vai precisar filtrar as coisas do meu corpo. Então, se eu não tenho o meu rim naquele momento em bom funcionamento, o meu corpo vai padecer. Por isso, a gente precisa sempre encontrar esse processo da autocura, da gente conseguir também entender aonde que está chamando essa atenção. E uma das coisas que eu acho mais bonita quando a gente vai falar da biomicrohertz é conseguir identificar qual é a parte do meu corpo que nesse momento está pedindo ajuda para mim. O porquê que isso está pedindo ajuda? Eu olhar e falar assim, peraí, isso está acontecendo comigo, o que isso quer dizer? Qual é o significado na prática desse chamado de atenção? Por que eu estou sentindo, por exemplo, as minhas mãos frias ultimamente? Por que eu tenho as minhas mãos sempre geladas e eu não estou sentindo as minhas mãos? O que está acontecendo comigo? E daí eu vou verificar, eu faço o meu processo de autocura e eu entendo, nossa, eu realmente estou com dificuldade de lidar com essa situação, estou sentindo que as pessoas já não querem estar comigo, então estou sentindo dificuldade, o meu toque, eu estou perdendo a sensibilidade das mãos, para quê? Para que eu possa deixar de sentir a tristeza de eu não ter o contato com as pessoas. E aí eu vou ver outras partes do meu corpo, como as artérias e as veias, podem estar também afetadas. Então é sobre isso, a gente conseguir se escutar, a gente conseguir se ouvir, a gente conseguir se sentir. Tá? E o impacto disso, se a gente for pensar o impacto da prática terapêutica, de eu conseguir fazer a autocura, é porque é impossível conseguir estar presente, ser empático com o paciente, estar confiante com as minhas técnicas se eu não estou me cuidando. Sabe quando você está extremamente irritada, agressiva, e você vai fazer um atendimento? Tudo aquilo pode afetar. O seu atendimento vai afetar. A mesma coisa que eu ir num caixa de supermercado, dar bom dia para uma funcionária que acabou de levar uma bronca, que teve que passar mais 1 hora do que o seu horário de trabalho, que estava contando em buscar o filho na escola e de repente não vai poder porque a patroa disse que vai ter que ficar mais 1 hora e ela pensou em tudo que ela está perdendo, então aí você vai e só diz assim, bom dia, e ela não olha para sua cara. Ela joga as suas frutas ali de qualquer jeito, dá uma dorzinha em mim quando eu vejo a caixa de supermercado jogando, principalmente as bananas, que depois elas ficam pisadas, eu não consigo comer. Então, né, o dia dela vai alterar a forma com que ela vai atender a gente. Então, isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida. Então, terapeuta, você também é uma pessoa que é suscetível às energias, às influências, do mesmo jeito que quando você atende um paciente que está carregado com uma energia densa, isso vai afetar você se você não fizer um bom processo de selagem, se você não conseguir isolar aquele sentimento.
Durante muito tempo, por exemplo, eu tinha esse problema. Eu absorvia tudo que o paciente me contava. Eu trabalho com ansiedade e depressão. Então, é óbvio que os traumas emocionais de ansiedade de pessoas ansiosas e depressivas são traumas fortes. Eu escutava aquilo e eu ficava triste. Eu passava o dia todo mal, pensando naquilo que tinha acontecido. E eu precisava digerir aquela situação e às vezes eu não digeria, aquilo impactava o meu corpo. Até que eu falei, não, eu preciso encontrar um jeito de fazer um processo de selagem, em que quando termina a consulta, eu consigo distanciar o meu corpo daquela situação que aconteceu ali. E aquilo não vai me afetar. E hoje em dia isso é mágico para mim, porque eu consigo fazer vários atendimentos seguidos e simplesmente nenhum deles se tocam. Eles acabam não me adoecendo. Por mais denso que seja aquela informação que o paciente está passando, quando termina a consulta é como se eu fechasse o livro, assim, ó. Ficou ali. Ele não me afeta mais, eu não fico mal, né? Ele não me afeta mais, mas por quê? Porque eu voltei a praticar esse processo de autocura. Então é muito importante a gente conseguir entender que isso vai impactar os nossos pacientes. A forma com que nós olhamos para os nossos pacientes vai ser impactada se a gente não olha para a gente. Então hoje eu quero dividir com vocês os 3 passos para que vocês pratiquem a autocura. E quando eu estiver falando desse processo de autocura, eu não estou falando só de você se autocurar, mas também de entregar para o seu paciente o processo em que ele possa refazer algo que você trouxe para ele no atendimento, tá bom? Então, a primeira coisa, nós necessitamos nos autoconhecer. Perceber o porquê que aquilo está afetando a gente naquele exato momento. O que aquilo fez com que eu me afetasse? Eu vou trazer aqui um exemplo pessoal para vocês entenderem como pequenas coisas podem trazer grandes mudanças nessa gestão da autocura. Eu tinha um nível de estresse muito alto sempre que eu entrava no carro para dirigir. Eu gosto de conduzir, adoro conduzir, mas eu entrava no carro e eu ficava extremamente estressada no trânsito. Era insuportável estar do meu lado. Eu estava dirigindo e as pessoas que estavam à minha volta ficavam tipo assim, ó. Sabe, eu não sabia onde se colocava. Eu brigava com as pessoas que estavam no outro carro sem elas estarem me ouvindo. Eu dizia assim, então, vai andar. Poxa, pelo amor de Deus, todo mundo tem que trabalhar, vai, anda, despacha-te. Eu ficava nervosa, eu gritava, eu ficava irritada. Eu saía de casa irritada, porque eu tinha que entrar no carro. Eu entrava no carro irritada, porque eu tinha que dirigir. E eu chegava irritada, porque eu estava atrasada. E eu simplesmente não entendi o porquê, mas bastava eu sentar ou saber que eu tinha que sair e eu já ficava extremamente estressada. Eu não entendi o que estava acontecendo naquele processo. Eu falei, não, tem que ter um motivo para eu estar tão agressiva, para eu ficar tão irritada. E depois eu peguei e falei assim, teve um dia que eu saí de casa e que estava irritada no volante e eu quase acidentei-me. Naquele dia eu pensei assim, gente, eu podia ter perdido a vida. E isso só está acontecendo porque eu estou estressada. Mas por que eu estou estressada? Aí eu fui fazer esse processo. Peraí, por que eu estou tão estressada no trânsito? E eu entendi que eu não estava estressada por conta do trânsito. Eu estava estressada por conta do meu atraso. Só que o meu atraso não era culpa do trânsito. O meu atraso era culpa minha. O meu atraso era porque eu não conseguia ter uma boa gestão de tempo. Então, eu sempre decidia fazer uma coisa a mais na hora que eu tinha que sair. Então, automaticamente, eu já ia com esse processo de sentimento de atraso. E esse processo de sentimento de atraso já fazia com que eu começasse a pensar nas broncas ou nas discussões que eu ia ter por ter chegado atrasado. Ou nas mentiras que eu teria que inventar para poder me safar. A gente estava mais trânsito do que eu contava, sabe? E eu não percebia sequer que eu estava entrando num processo que estava me adoecendo e me fazendo mal. E fazendo com que eu perdesse a minha identidade. Então chegou um momento que eu falei assim: não, para, não vai mais acontecer dessa forma. Você tem 2 caminhos. Ou você sai atrasada, consciente de que você está atrasada e está tudo bem e vai nas calmas, porque ninguém tem a necessidade de acelerar o carro porque você está atrasada. Ou você começa a se arrumar mais cedo, a acordar mais cedo, a fazer tudo mais cedo para chegar a horas no lugar. Quando eu tomei essa medida e essa opção, eu diminui muito o meu estresse. Só com essa pequena diferença. Diminuí meu estresse. E esse estresse, ele começava a tocar para os outros também. Porque imagina, se eu fosse fazer um atendimento, eu estava irritada. Então, eu ainda estava com essa energia. Como que eu vou ter uma escuta ativa se eu estou com essa energia densa? Então, é muito importante a gente conseguir, a cada passo, perceber o que aquilo está me estressando.
O porquê que eu perco, o porquê que eu fico irritada quando alguém entra com os pés e eu acabei de limpar a casa? O porquê que eu fico irritada quando eu estou com uma organização financeira e de repente alguém desestabiliza essa organização financeira? O que está fazendo com que eu fique irritada? Então, isso é uma pergunta que faz com que a gente consiga compreender o que está acontecendo no momento atual. Na psicologia tem uma técnica que se chama Gestalts, e que é exatamente você conseguir gerir o seu tempo atual, perceber aonde que você está perdendo a sua energia, o porquê que você está perdendo a sua energia, e o que está acontecendo, e como você pode fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor, para você não ficar irritado, tá? Então, esse é, dentro dos três passos que eu quero trazer para vocês, o autoconhecimento é algo muito importante. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam é o reconhecimento das feridas. O reconhecimento das feridas e traumas. É você perceber quais são os traumas emocionais que você tem carregado e que você não está querendo mexer. Posso dizer uma coisa? Vai chegar uma hora que a ferida vai abrir. Então é muito melhor você querer mexer nessa ferida antes de que ela doa muito mais, porque chegou no momento em que bateu naquela ferida. Então é importante a cada tempo a gente parar e pensar assim, quais são, nesse momento, os traumas emocionais que eu estou passando? Quais são as situações de trauma que eu já vivi e que eu ainda não resolvi? Quais são as situações que ainda doem quando eu penso? E aí a primeira pergunta que a gente sempre faz, e a gente pode colocar isso para os nossos pacientes, é: dentro de mim, o que eu ainda tenho que fez com que eu mudasse toda a minha vida e que eu ainda não resolvi? Tem alguém que eu ainda não perdoei? Tem alguma situação que ainda hoje é difícil para mim? Quando eu estou perto de uma tal pessoa, uma determinada pessoa, tem alguma situação que me fere? Então, esse é um processo que é importante. E esse está no nosso ponto 2, reconhecer as nossas feridas e traumas. E depois, fazer práticas de cuidado pessoal também é importante com o terapeuta, também é importante a gente se curar, também é importante a gente fazer, né? Inclusive, se a gente não consegue fazer essas práticas, em que a gente para olhar e falar assim, não, o que eu posso fazer que realmente traz benefícios para mim? Né? Dentro da BioMicroHertz, eu sempre falo para um terapeuta quando ele está em processo de formação, assim, a partir do momento em que você aprendeu a colocar a técnica, a partir do momento em que você aprendeu a localizar quais são os pontos das feridas emocionais, aonde estão os ductos emocionais obstruídos, que tal você se dar o direito de pelo menos uma vez a cada 15 dias você fazer um processo de limpeza? Você pegar aquele ponto que você sabe que pode você não estar sentindo naquele momento, mas já limpar. Pegar e fazer aquela limpeza. Por que não você ir limpando o seu corpo antes mesmo de ser necessário, um processo de prevenção e não só de remediar, de chegar na hora e tentar resolver. Então, isso também é muito importante. E existem coisas que são muito importantes para qualquer terapeuta. Eu vou fazer uma pergunta de verdade. Leopoldina, meu amor, você me responda. Como que eu ensino alguém a meditar se eu não medito? Como que eu ensino alguém a conseguir acalmar a mente se eu não pratico o exercício que eu estou colocando em prática para eles? Né? Aí a gente teve o Web Summit agora há pouco, e no Web Summit a Elis teve dando um exercício de ativação do nervo vago para relaxamento e fazer com que a gente ficasse mais calmo. E todo mundo estava fazendo. E é importante você fazer para você entender quais são as dificuldades do paciente. Então, se eu não tenho conseguido meditar, talvez outras pessoas também não consigam. O que está sendo de diferente? Foi assim que eu entendi o porquê que algumas pessoas tinham mais resistência à meditação. Eu, por exemplo, no meu início, no meu processo, quando eu parava para meditar, o que eu fazia? Eu dormia. O meu cérebro desligava. Eu não conseguia meditar. Eu era uma pessoa que tinha tanta energia, que quando eu tinha que parar para fazer alguma coisa, não acontecia. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma técnica que se chama Técnica de Alexander, que é da Inglaterra. E a Claire Binton, que estava passando para mim essa técnica, ela quase que me obrigou a fazer essa formação. Ela virou para mim e disse assim: Gi, tens que fazer, porque isso vai melhorar você. Sabe, você precisa escutar teu corpo, precisa escutar você. Ela falava para mim, Liz is more, ela dizia isso sempre. Até hoje eu repito muitas vezes isso, Liz is more, Liz is more. E eu fui fazer. E olha, as primeiras aulas inteiras, onde a gente fazia essa prática da técnica de Alexander, que é excelente, inclusive, eu dormia.
Eu acordava no final da aula morrendo de vergonha, porque eu dormia, e ela dizia: "Isso já é uma vitória? Isso já é bom?", né. Então, ela é uma inglesa linda, e ela sempre falava para mim: "Não, isso já é muito bom, porque é o que a gente está procurando, você conseguir escutar o seu corpo está pedindo para parar". Então, é importante a gente conseguir se ver naquele lugar, se sentir naquele lugar, perceber quais são as dificuldades que os nossos pacientes podem estar sentindo. E também, ao mesmo tempo, fazer isso para nós. Parar para meditar, Karina, parar para meditar, Leopoldina, antes de estar recomendando, se é isso que eu vou estar recomendando para alguém, né? E se não é disso do autocuidado, eu estou indicando para essa pessoa, ela ter um momento do dia dela em que ela possa parar. Então, eu também preciso parar. Olha, a Karina colocando, eu não gosto de adormecer agora sem por alguma meditação tua ou escudo de modelação ou modelação. Karina, tenho muitos alunos que dizem que vicia, né? Que depois fica viciado e que colocam sempre para ouvir para dormir. Leopoldina colocou, é impossível, eu tenho que aprender a fazer para ensinar o paciente. É isso, a gente precisa aprender para colocar em prol do paciente. É sobre isso, quando a gente fala dessa importância da autocura, é isso. Eu não tenho como explicar para uma pessoa o quanto aquilo é benéfico se eu não consigo ver o benefício de fato. É a mesma coisa de eu querer vender uma coisa que eu não acredito. Se me falarem assim, Gi, você vai vender há tempos atrás me procuraram para eu fazer uma parceria de uns comprimidos, umas cápsulas que era para os pacientes dormirem mais rápido, era só para insônia. E eles vieram falar para mim dos benefícios daquilo. Eu olhei assim, eu falei, cara, eu não estou vendo benefício nenhum. Eu estou vendo que isso aqui tem componentes, os mesmos componentes que são usados na farmácia, que acabam viciando, né? E eu não quero colocar isso para os pacientes. Depois teve uma outra também, uma outra pessoa que trouxe para mim e falou: olha, Gi, o que você acha de você se vincular a uma plataforma que a gente tem de cursos para pessoas que estão precisando fazer, Aura, acho que era Aura, de pessoas que estão precisando aumentar o seu nível de serotonina através de meditação, de relaxamento. Eu falei assim, boa. E aí, qual era o malefício disso? Eles queriam que eu deixasse de produzir conteúdos gratuitos para só chamar as pessoas para entrar nessa plataforma paga. Eu falei, não dá, não é coerente para mim. Eu não tenho como vender algo que eu não acredito ou fazer algo que eu não acredito. Então, a mesma coisa é para as técnicas. A gente não tem como passar algo que a gente não acredita. A gente não tem como dizer algo que a gente não acredita. A gente não tem como viver algo que a gente não acredita. Mesmo esses relacionamentos que a gente às vezes tem, que a gente sabe que não tá bom, uma hora ou outra ele vai ter que romper. Porque não tem como a gente viver algo que a gente não acredita. Então é muito importante a gente entender isso. E o reflexo da gente perceber esse lugar de curador, de curado para curador, ele é muito importante também. Porque você consegue trazer relatos. Eu vou ser bastante sincera aqui com vocês. A maior parte das pessoas que se conectam comigo por conta da minha história. Se conectam comigo porque em algum momento eles passaram por situações semelhantes. Se conectam porque naquilo que eu falei eles veem verdade. Verdade relacionada a experiências de vida. Não é só pela questão da graduação, não é só pela questão do conhecimento, não é por isso. É pela vida em si. Então é importante para vocês, terapeutas, aprenderem a falar dos vossos testemunhos, das vossas dificuldades, a mostrarem esse lado que a gente chama de terapeuta humanizado, que é para gente, para todo mundo que faz a terapia biomicrohertz, para todos os terapeutas que tiram essa formação, eu falo, a base da gente é essa. É você ser um terapeuta humanizado, um terapeuta que fala com as pessoas, escuta as pessoas, mas também sabe das dores emocionais. Eu reconheço aquilo. Eu sei que aquele paciente passa por uma situação difícil. Eu sei o que é ser um pai desesperado procurando ajudar o seu filho. Eu sei o que é ser uma pessoa que está com ansiedade e está passando por um julgamento no seu local de trabalho. Eu sei o que é ter um paciente com depressão em que não consegue sair da cama e a família acha que é uma pessoa preguiçosa, que não quer fazer nada. Eu sei o que é isso. Então, por mais que eu possa não ter vivido algumas dessas informações, eu lido com pessoas que passam por situações dessas e eu consigo me colocar empaticamente no lugar dela, de entender de fato quais são as dificuldades, quais são as situações. Então, eu acredito que hoje em dia é impossível você querer ser um curador se você não estiver curado.
É impossível você querer ajudar alguém se você, nesse momento, está com a sacola vazia, o copo de água vazio. Eu falava muito isso num outro perfil que eu tenho, num perfil mais ligado às pessoas que sofrem com ansiedade e depressão. Eu falava muito esse exemplo. Se você está num deserto e tem um copo de água e alguém está com sede, você é a única pessoa que tem um copo de água, você não vai poder dar toda a água que você tem para essa pessoa, porque senão você vai morrer. Você vai morrer. Você vai dar um tanto para ela e um tanto para você. Então é necessário eu me curar para poder curar o outro. É necessário eu fazer para poder fazer pelo outro. É necessário eu ter para poder dar para o outro. Essa é a energia da correspondência. Essa é uma energia que ela é divina. Isso é uma energia que ela acontece na natureza. A natureza, você dá água para a plantinha te dar a fruta. Se você não dá água, se você deixou ela morrer de fome, ela também vai deixar você morrer de fome. Se você não cuidou daquela terra, aquela terra vai se estragar. E aí você não vai ter mais ela. Então, é necessário você fazer para você ter também. Então, essa mesma lei, eu quero que vocês tenham aí essa importância da autocura, de vocês olharem para vocês, de vocês se cuidarem. E aí eu quero fechar aqui trazendo para vocês um exemplo que aconteceu muito comigo na altura que eu estava com problemas com a Aninha. Para quem já conhece a minha história, sabe que eu comecei a missão como terapeuta para ajudar a minha filha. E na altura, a psicóloga dela foi falar comigo. E eu disse assim, não é a mim que você tem que olhar, você tem que falar com a minha filha. E ela disse assim, nenhum filho adoece sozinho. Aquilo fez muito sentido para mim. Foi como um tapa na minha cara. E nem vou dizer um tapa de luva. Foi um tapa mesmo, bem dado. O que está acontecendo com você? O que aconteceu que você não viu acontecer? Quando começou? E naquela altura eu fui obrigada a parar e começar a ver coisas que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha me olhado da forma que eu aprendi a me olhar para poder encontrar um caminho de cura para minha filha. Eu nunca tinha percebido quem eu estava sendo. E naquele momento eu posso garantir para vocês que foi um dos momentos mais vazios da minha vida. Era um momento em que eu tinha vergonha de quem eu me tinha tornado. Eu olhava para o espelho e eu não me reconhecia. Eu estava vivenciando na prática o que eu chamo de síndrome do espelho vazio. Que é quando você olha para aquele espelho e você não se reconhece dentro dele. Você não sabe quem você é. Você está sendo alguém, parecendo alguém, mas o seu ser ficou a léguas de distância. Eu estava num padrão, num costume tão grande de fazer as coisas, de falar as coisas, mas não viver as coisas, que eu não estava me vendo, eu não estava me sentindo, eu não estava me ouvindo, eu não estava ouvindo minha filha. A Ana, quando começou o processo dela, e ela dizia para mim alguma coisa, eu pensava, ela só quer chamar atenção. Ah, tá querendo chamar atenção. Às vezes ela vinha falar alguma coisa para mim, juro para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que eu estava sendo uma mãe opressora, omissa. Quando a minha filha entrou em ruptura, eu estava sendo exatamente essa mãe e eu não enxergava. Porque eu não estava disposta a me olhar por dentro. Eu estava disposta a me sentir. Então, às vezes, minha filha vinha me contar alguma coisa e eu fazia, tá bom, Ana, já vi, já vi. Agora eu não posso, estou ocupada. Você não tá vendo que eu estou ocupada? Você acha que eu tenho a sua vida? Eram frases que eu dava para ela. Eu não ouvia. Eu não via. E tudo para mim era uma desculpa de eu fui mãe muito nova. E eu não percebia as coisas que estavam acontecendo à minha volta. Quando eu de fato parei, foi o momento mais dolorido de sempre, porque eu parei e percebi, cara, se ela foi embora agora, qual é a história que você tem para contar? Se sua filha foi embora agora, qual a lembrança que você deixou na vida dela? Qual a história? Como que ela vai lembrar de você? Ou como você vai lembrar dela? Se ela for agora, como você vai se sentir?
Foi aquele momento em que eu olhei e falei: calma, é muito mais sério do que eu imagino. Eu tô tão preocupada em escrever a minha história, o meu legado, e deixar as coisas do jeito que eu sempre sonhei, que eu não incluí minha filha no meu sonho. Que eu não tinha incluído ela. Me preocupei em dar tudo que ela precisava. Ela tinha o quarto maior da casa. Ela tinha tudo que ela precisava. Só não tinha o que realmente qualquer filho precisa. Atenção, amor, carinho, compreensão. Eu recriminava minha filha por tudo e por nada. Quando eu realmente percebi em quem eu tinha me tornado e o quanto isso afetou ela, eu percebi que não dava para continuar assim. E mais do que isso, gente, não dá para você continuar num processo de autoculpa sobre isso. Você precisa entender se você quer continuar assim ou se você quer mudar o jogo, assim como eu dei o exemplo do carro. Foi o momento que eu falei, eu preciso mudar essa história. A minha família merece mais. A minha filha merece mais. Já não é eu que mereço mais. Mas naquele momento eu precisava dar mais para eles porque eu acostumei a só dar para mim. Então eu quero que vocês tenham esse compromisso sério com a vossa autocura. Porque vocês só vão conseguir ajudar a vossa família de fato, e se o amor existe, e existe, se vocês também se cuidarem. Quando você se autoajuda, quando você entende que você é a pessoa responsável pela sua vida e que você pode sim, em vez de ficar só buscando ser curado, você pode sim se curar, isso transforma a sua história. Isso transforma a sua vida. Eu nunca imaginei que ser uma terapeuta fosse trazer para mim tantos aprendizados, tanta vida, tanta alegria como trouxe. Mas trouxe muita dor também, porque eu precisei me ver. Eu precisei enxergar aonde que eu estava ferindo e aonde que eu feria. Quais eram as minhas feridas e o que eu tinha para oferecer. Ontem eu falei sobre ser terapeuta. Hoje eu estou falando a importância da autocura. E tudo que eu mais desejo é que vocês que estão assistindo, seja ao vivo, ou seja em outro momento, o meu intuito durante ontem e hoje, e durante essa semana, é mostrar para você que existem passos que são importantes. Seja você a pessoa que está sofrendo com ansiedade e depressão nesse momento, seja você a pessoa que quer ajudar alguém que está sofrendo de ansiedade e depressão nesse momento, ou seja você um terapeuta que trabalha com outras áreas, mas tem atendido pacientes com ansiedade e depressão, você precisa compreender que isso está muito maior do que a gente imagina. Hoje eu estava falando com o Américo Barbosa, que é um grande mestre, e ele estava falando sobre a energia trina, e falando sobre o quanto ele tem refletido sobre isso e tem recebido avisos de que a depressão ela está invadindo o nosso mundo, e de fato está invadindo o nosso mundo. E é sobre essa importância da gente olhar que hoje em dia vai ser impossível você não saber lidar e não entender o que é ansiedade e depressão. Porque ela está aqui, à nossa volta, ao nosso lado. Eu fui no parque há umas 2 semanas atrás e estava uma roda de senhoras sentadas e eu perguntei para elas, posso fazer uma pergunta? E elas disseram, faz, menina. E eu disse, o que é ansiedade e depressão? Alguém sabe? E uma disse, então não sei, então tenho? E as outras começaram a falar e não tinha ninguém nessa roda que não tinha ou ansiedade ou depressão. Num parque. E que bom que elas estavam ali, mas só para vocês entenderem a quantidade de pessoas nesse momento que nós estamos tendo com ansiedade e depressão. Por isso é importante vocês saberem ajudar essas pessoas. E para isso,
vocês também precisam saber se ajudar, tá bom? Bem, mais não falo, quero agradecer a presença de todos vocês, Luciana, Natália, Leopoldina, Karina, todos vocês que tiveram aqui comigo, todos que tiveram presentes aqui também, tanto pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Face, estiveram presentes no dia de hoje. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje, nessa semana muito importante, uma semana muito especial para mim também. Lembrando que se vocês ainda não estão inscritos para participar da semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, é um desvendar de olhos, é gratuito, é online, vocês podem se inscrever, tá nos links da biografia, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook, tá em todas as redes e plataformas. Um grande beijo de luz a todos, uma linda noite a todos e até amanhã. Beijinhos de luz.